Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. O assunto que a gente traz hoje é Paulo e as 70 semanas de Daniel. O versículo de apoio, Daniel 9, 26 e 27. Esses versículos são muito importantes, muito importantes. Eu vou ler enquanto faço comentário, vou ler os versículos enquanto faço comentário. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Essas 62 semanas são um período que vai desde a reconstrução do muro da cidade de Jerusalém até a morte de Jesus, mas não inclui a construção do muro que levou 7 semanas, que é o que eles consideram 7 semanas, são 49 anos. Então, 62 mais 7, 69. Então, no final da 69ª semana, Jesus é morto. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Isso aqui é muito importante, esse já não haverá lugar para ele, é muito importante. É uma das coisas mais importantes que a Bíblia traz. É uma das profecias mais importantes que você pode encontrar na Bíblia. Isso quer dizer o seguinte: a 70ª, quer dizer, a semana de número 70, a 70ª semana são 7 anos que se iniciaram após a morte de Jesus e terminaram, ou seja, essa semana terminou com a conversão de Paulo. Então, não se fala mais em 70 semanas de Daniel, além da conversão de Paulo. Por que a conversão de Paulo é tão importante? Porque foi o primeiro ser humano vindo de fora do meio cristão, a quem Jesus mostrou muito poder e a quem ele mostrou que na nova aliança só valeria a submissão. Paulo foi atirado no chão e comeu um punhado de pó. Então ali realmente foi uma demonstração de muito poder do ungido que é o Messias, o Jesus Cristo. Esse versículo inteiro, 26, é uma profecia completa que vai até o fim dos tempos. Ele diz: a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Ou seja, o Império Romano destruiu Jerusalém. Isso é a profecia do profeta Daniel, escrito cerca de 5 séculos completos antes de Cristo. Continuando com a grande profecia, o fim virá com uma inundação. É a consumação dos séculos, que acontecerá no século 28, daqui a cerca de 700 anos, conforme o próprio profeta Daniel anuncia. Guerras continuarão até o fim, quer dizer, não, as guerras não são sinais do fim dos tempos, Jesus afirma isso. E desolações foram decretadas, a pior de todas as desolações nesse período foi a que já está acabando, que é essa do apóstolo Paulo ter sido transformado no abominável da desolação ou no anticristo. E ainda virá outra na última oitava de Daniel, ou seja, nos últimos 350 anos, haverá outra coisa parecida com isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança. No ano 64 da era cristã se deu o incêndio de Roma. Nero acusou os cristãos de cometer esse crime. Então ele começou a perseguir os judeus, porque ele acreditava que os cristãos, como surgiram entre os judeus, é uma seita romana, é uma seita judaica, então ele realmente fez uma perseguição muito grande, começada nos anos 64, por causa desse incêndio, que não foi ele que colocou fogo em Roma, nem foram os cristãos, mas os romanos o acusaram disso. Então, os cristãos eram vistos como uma seita judaica. Ele era perigosa por ser missionária. Nero reuniu os exércitos de várias províncias do império, até que fosse suficiente para destruir Jerusalém no ano 70. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Quer dizer, eu fui ler lá de trás para ver o que quer dizer durará uma semana.
Essa semana nada tem a ver com as 70 semanas de Daniel. Continuando o versículo. No meio da semana, ano 67, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, o Império Romano proibiu o culto judaico. E numa ala do templo, o templo tinha duas alas, o cristianismo e o judaísmo. No cristianismo será colocado o sacrilégio terrível. Nesse momento, o culto cristão, que era feito pelo Evangelho de Jesus Cristo, por tudo que ele havia ensinado, passa a ser ministrado pelas cartas de Paulo adulteradas por Nero, até que chegue, voltando ao versículo, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado sobre o Império Romano. O Império Romano está caindo de vez agora, nesse início de século XXI. O meu comentário é esse. O Abominável da Desolação é um personagem criado por Nero com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno. Essa referência ao Abominável da Desolação é que Nero mandou adulterar as cartas aos romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, para transformar os cristãos em criminosos e o Deus dos cristãos em um monstro. E ele conseguiu. Tanto assim que a Carta aos Romanos é o mais importante manual de ateísmo que existe na face da Terra, que está vigente aí há cerca de 2000 anos. O maior manual de ateísmo, Carta aos Romanos. E tudo isso é anunciado por Daniel. Gente, é preciso que a gente entenda que o que faz o cristianismo paulino? Ele só destrói. Jesus diz que o maligno vem para matar, roubar e destruir. Esse rastro de destruição de 1700 anos que o Império Romano tem feito, a igreja romana, não é a igreja católica, é a igreja capitaneada, ou seja, a igreja ensinada pelas cartas de Paulo. É uma coisa absurda, é uma coisa absurda. Então, o que eu trago são revelações sobre as cartas do apóstolo Paulo, o livro do Apocalipse de Daniel, para provar que o apóstolo Paulo é o anticristo, o abominável da desolação, não aquele de Atos dos Apóstolos, mas aquele das cartas. Agora, para que você saiba disso aqui, que você não tenha dúvida de que eu estou certo quanto ao que eu estou falando, eu convido você para uma experiência muito antiga que a Bíblia recomenda desde Gênesis. Que você fale somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos. Porque Jesus afirma, seja o vosso falar, se ensina ou não, o que passar disso vem do maligno, isso está em Mateus 5,37. E que você dirija sua necessidade a Deus em oração. E que estenda a sua mão ao seu próximo em compaixão. Isso dá sentido à vida, isso une você a Deus. Peço que você deixe um like nesse vídeo, que você ative o sininho de notificação e que se inscreva no meu canal. Eu convido você também para que possamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso, eu deixo o meu e-mail na descrição do vídeo, para que você entre em contato comigo. Os meus vídeos não são para produzir um canal monetizável, são para funcionarem como panfleto. E para isso eu preciso patrocinar. Por quê? Porque o material que eu anuncio, ninguém mais anuncia. Ninguém mais fala disso. De revelações divinas que dão conta, principalmente, a respeito do fim dos tempos, da adulteração do livro de Apocalipse e do anticristo ou abominável da desolação que adulterou as cartas de Paulo, tal como Pedro, João, Tiago e Judas se insurgem e falam em suas cartas. Então, eu peço que você considere isso. Não é aquele canal para monetizar, porque o YouTube não vai ficar indicando um conteúdo que ninguém quer. Por que não quer? Porque não sabe o que é. Então, é isso mesmo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.